nossa casa. A nossa universidade se alegra com um momento muito especial de discussão sobre os sistemas, né? Esses sistemas integrados que nós usamos na UFRN têm significado muito para a nossa comunidade acadêmica. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as nossas experiências na Pró-Reitoria de pesquisa, na gestão dos projetos e, especialmente, hoje estamos vivendo o nosso Congresso de Iniciação Científica, onde mais de 1.400 trabalhos de alunos de graduação vão ser apresentados e o sistema vem dando um suporte todo especial. Já é um módulo à parte, o pessoal da Superintendência de Informática vai poder falar um pouquinho para vocês. Sobre o sistema, especificamente para pesquisa, nós usamos dois módulos, o SIGA-A e o CIPAC. O SIGA-A é um módulo onde é feito o cadastramento dos projetos e por meio dele nós enviamos esse projeto no processo de tramitação para pareceristas. O próprio professor acaba tendo um acompanhamento desse projeto ao longo de todo o processo de reconhecimento acadêmico e ele vem nos poupando assim de papel. Então, praticamente, toda a tramitação que é feita hoje dos projetos de pesquisa com fomento interno e com financiamento externo é feita por meio do sistema integrado. Então, aqui eu gostaria de dar, de uma maneira assim, bastante concisa, o procedimento para cadastramento de projeto. Então, na pesquisa, o projeto ele é a estrutura que acaba guarnecendo tanto a pesquisa propriamente dita, do ponto de vista de metodologia científica, como também a distribuição de bolsas para alunos de iniciação científica, né? E também para alunos de mestrado e doutoramento. Mas toda a tramitação e acompanhamento de relatórios, da qualidade do projeto, é feita pelo sistema. Então, no módulo aqui de pesquisa do SIGA, então nós temos projetos de pesquisa, nós podemos listar projetos, gerenciar membros de projetos, mas, como nosso tempo é restrito, gostaria de falar de algo que é bastante significativo, que é o cadastramento do projeto. Então, projeto externo ou submeter proposta de projeto interno. Esses dois são itens muito importantes para nós na pesquisa e também na extensão. O professor Edmilson vai falar sobre esses tópicos. No caso do projeto interno, quando nós temos editais, por exemplo, de distribuição de bolsas, ou de apoio a jovens pesquisadores, ou de apoio a grupos de pesquisa, o interessado, que seria o pesquisador, ele entraria aqui. No caso dos projetos externos, eu preferi mostrar para os senhores a tramitação, porque acabam envolvendo recursos externos, muitas vezes, da Petrobras, da ANEEL, da ANP, e a tramitação, ela acontece academicamente na UFRN, na Pró-Reitoria de Pesquisa, ou se de extensão, na Pró-Reitoria de Extensão, ou se de graduação, na Pró-Reitoria de Graduação, mas sendo um projeto de pesquisa, ele faz a tramitação, e ele é reconhecido quanto à qualidade acadêmica do mesmo, e finalizada a avaliação técnica científica do projeto, ele vai para a Pró-Reitoria de Planejamento, e a partir daí começa, então, um trabalho com a Fundação. Então, projetos que você tenha, eventualmente a parceria com a Fundação, segundo uma resolução interna nossa do Colegiado Superior de Administração, a número 028 de 2012. Então nós temos todo o sistema configurado já com base nessa tramitação e nos pré-requisitos adotados institucionalmente. Então o pesquisador ele cadastra o projeto com recursos externos. E aqui nós temos o primeiro passo para cadastramento do projeto, onde o pesquisador ele insere o título, ele insere o centro acadêmico, que no caso de Ciências Exatas e da Terra, o período do projeto, palavras-chave, e-mail, categoria do projeto, então pesquisa aplicada, inovação, no caso de, dependendo da categoria na qual o projeto se enquadra, a tramitação ela vai ser diferenciada. Por exemplo, se o projeto é de pesquisa e inovação, o pesquisador ele tem em mente, talvez, fazer o cadastramento do projeto
No núcleo de inovação tecnológica, né, a maior parte das universidades tem hoje disponível, com vistas à solicitação e registro de patente. Então, a questão do sigilo, né, envolvido, até queria fazer aqui um elogio à minha, vem nos visitando, vem orientando os pesquisadores para o cuidado que temos que ter com a divulgação de informações em áreas estratégicas, para que o país não perca divisas potenciais. Então, a grande área selecionada, área, sub-área, especialidade, vocês devem estar percebendo aqui, né, para quem trabalha com o sistema com Lattes, ou com sistemas do MCTI, uma similaridade. Então, o módulo acadêmico de pesquisa, ele aproveita bastante a estrutura do CNPq, né, principalmente o Lattes. Para quem já está há mais tempo nessa estrada, era uma loucura. Antigamente, o pesquisador ele tinha um currículo, o CNPq, um currículo CAPES, um currículo FAPESP, um currículo FINEP, e o Lattes veio a ser realmente acabar com essa papel, né? Então, nós utilizamos, sempre que possível, a própria estrutura do MCTI para enquadramento dos projetos de pesquisa. Então, nós temos aqui o grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisa são aqueles, o pesquisador tem que encontrar um daqueles já cadastrados na instituição e reconhecidos no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Assim, definição da propriedade intelectual, pessoal. Se for um projeto de inovação, como é que está sendo pré-pactuado isso, né? Universidade de Petrobras, por exemplo, fica 20% da propriedade para a Petrobras, 20% para a Petrobras, 80% para a universidade, ou 50-50. Então, já para que o núcleo de inovação tecnológica, quando analisar essa tramitação, possa fazer uma base legal adequada. A segunda janela são os detalhes do projeto. Então, nós temos aqui uma descrição resumida. Nós não colocamos nenhum projeto específico, uma questão de sigilo, importante apenas mostrar os campos de informação, descrição resumida, introdução, justificativa, objetivos, metodologia e as referências adotadas, né? Então, basicamente, uma estrutura convencional de um projeto de pesquisa, já orientando o docente que vai submeter seu projeto a preparar conforme as referências diárias de projeto de pesquisa. A questão dos financiamentos, né? Entidade financiadora, e aqui é que nós temos várias cadastradas, CNPq, CAPES, FINEP, as agências, em função dos fundos setoriais, empresas que estão habilitadas a fomentar a pesquisa na universidade. Natureza do financiamento, se a natureza do financiamento ele prevê apenas a compra de apenas custeios, se ele prevê custeio capital, se prevê bolsas, então algumas opções aqui, início e final. E se é financiado por mais de uma instituição, em contrapartida de outra, então adicionar financiamento. Senão, às vezes, a FINEP é a principal agência de fomento que você tem em contrapartida de uma empresa, né? Agora mesmo houve uma chamada do CNPq para os Institutos Federais de Educação. Então, os Institutos Federais, eles vão ter como parceiros uma indústria e uma universidade federal, e nesse edital a indústria ela pode aportar uma contrapartida de 10% a 20%. Então, aí seria um segundo agente de financiamento. Aí os membros do projeto. Então, ele já puxa do próprio banco de dados do sistema, né, os docentes, qual a função do docente coordenador. Então, cada projeto tem que ter um coordenador, tem que ter um adjunto, para que no caso de impedimento do coordenador, ou férias, ou afastamento, ele responda pelo projeto, né? E aqui os colaboradores. Colaboradores são docentes ou servidores técnico-administrativos que participem desse projeto. Há a possibilidade de pesquisadores externos, pesquisadores convidados, cujo currículo é avaliado pela pró-reitoria de pesquisa para ver se enquadra, tem um perfil mínimo para seja aceitado. Carga horária dedicada ao projeto. Isso é muito importante porque o professor, quando ele faz a declaração de carga horária, né, no plano docente dele, semestralmente, tudo que for computado aqui já vai ser automaticamente incorporado pelo professor no plano. Outro aspecto muito importante, se, por exemplo, o professor Edmilson coordena um projeto e ele me convida para esse projeto, o que é que vai acontecer? Eu vou receber uma informação do sistema: olha, o professor Edmilson está me convidando para um projeto, uma carga horária prevista de 8 horas semanais. Aí cabe a mim dizer aceito, né, com prazer ou não. Porque às vezes acontece, né, uma coisa muito interessante, o professor conversa com você e pede uma série de informações sobre o projeto.
Aí você senta-se pacientemente e dá informações para ele. Como homenagem, ele coloca no projeto sem que você saiba, né? Aí, de repente, no final de um ano, quando você computa a sua carga horária, você está com 60 horas por semana de trabalho, né? Então, a vantagem do sistema integrado é que toda vez que você for citar em qualquer projeto, seja de pesquisa, ensino, extensão, você vai ser notificado. Caberá você autorizar ou não essa inserção. Aí nós temos servidores técnico-administrativos do espaço dos externos também, né? Aqui é o cadastramento de metas físicas, né? Conforme o cronograma de atividades. Então, aqui você coloca o cronograma de atividades, né, necessário para a execução do projeto. Quando a gente fala início e fim do projeto, nas telas anteriores, a gente já gera esse cronograma e você vai habilitando as atividades, né, que podem ser metas físicas em função dos meses que forem necessários para a sua execução. No caso aqui, confirmação dos dados do projeto. Então, o professor, antes de encaminhar o projeto para a apreciação, né, da comissão de pesquisa e dos referis, ele vai ver o caderno, que vai mostrar um código, que vai receber após a confirmação e envio, o título, né, e todas essas informações, situação, o centro acadêmico, palavras-chave, meio de contato, período de execução, as áreas de conhecimentos, sub-áreas, e aí o resumo, introdução, justificativo, objetivos, como nós vimos na tela anterior. Financiamentos, né? Então, financiamentos aí nós já vamos ver também a questão, olha, o tipo de auxílio financeiro, a natureza de financiamento, auxílio financeiro, seja custeio capital mais bolsa, início e fim da atividade. Aqui nós temos alguns membros do projeto, né, que seriam o coordenador, coordenadora adjunto, colaboradores. Aqui nós já temos o cronograma de atividades, vendo aqui a distribuição, por exemplo, fictícia de atividades ou metas. O histórico do projeto, esse histórico do projeto, pessoal, ele vai dar toda a tramitação. O professor cadastrou o projeto no dia tal, né? Foi enviado para a Pró-Reitoria de Pesquisa, como projeto de pesquisa, aí a Pró-Reitoria despacha para um ADOC. Aí você vai acompanhando, a ADOC recebeu um projeto, ele recebe, o sistema já gera uma mensagem para ele, olha, você recebeu um projeto para aparecer, dispara o cronômetro. O ADOC ele dá o parecer, o parecer ele pode ser feito no próprio sistema ou ele pode ser anexado, né? Você dá um upload no sistema, um documento em PDF, e aí volta. Quando o ADOC dá o parecer, ele volta para a Pró-Reitoria de Pesquisa para que a gente avalie, né, se o parecer está adequado, se o projeto ele se enquadra realmente na nossa resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E nós vemos também, conforme essa resolução, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, se o projeto, quando ele capta recursos externos, ele está fazendo o ressarcimento da universidade, né? Então, é importante que você faça o ressarcimento da universidade. É uma pesquisa, mas você tem que captar recursos para a própria universidade, apesar do custeio, do capital, eventualmente de bolsas, para que a estrutura ela se mantenha. Então, tudo isso é avaliado. E aqui o pesquisador ele pode fazer um upload de um arquivo também, tal qual o CNPq, arquivo do projeto em PDF, de preferência, ele tem um termo de concordância, então ele pode gravar, né? Ou então, além de gravar e enviar. Então, aqui é o comprovante de cadastro, né? Ele pode imprimir esse comprovante, vejam, já foi gerado um projeto, um código aqui para o projeto, né? E aí ele coloca, foi cadastrado. Isso aqui é muito importante nos nossos editais, por exemplo, né? Edital para seleção de propostas para novos grupos de pesquisa. Então você tem lá o abre edital, você tem um deadline, e o pesquisador que mandou depois, aqui tem um comprovante, depois do deadline, infelizmente foi edital, acabou o tempo, inês é morta. Então é algo assim que nos auxilia muito, né? O gerenciamento de conflitos com os pesquisadores. Infelizmente você me enviou, mas está aqui. Você tem um horário de envio e está fora do prazo edital, está fora. Próximo semestre, quem sabe você pode concorrer. E aqui, veja, se você solicita bolsas, você pode já fazer um cadastramento de planos de trabalho para cotas de bolsa. Então, quando o projeto for enviado para um parecerista,
vai o projeto e já vão os planos de trabalho dos bolsistas, para ver se eles são condizentes com o que se espera da iniciação científica. Aqui nós temos alguns métodos de escrutínio, né? Projetos de pesquisa, o próprio docente que submeteu. Então ele tem aqui, lista todos os projetos dele, né? Ele vai abrir vários subitens, ele pode notificar invenção. A UFRN, no nosso plano de desenvolvimento institucional, vem trabalhando muito pela inspiração do próprio MCTI, né? A estimular os docentes a registrar a propriedade intelectual. Né? E aí o que acontece? Até maio de 2011, nós tínhamos 24 registros de patente. De maio de 2011 para hoje, nós já chegamos a 73 registros de patente. Então, o NIT, os funcionários vêm recebendo treinamento, a infraestrutura foi ampliada, e hoje nós vemos assim, uma efervescência, né, de colegas que procuram o NIT, são auxiliares na escrita das patentes. Nós fazemos um acompanhamento junto ao INPI, o pagamento das taxas, que elas todo ano se renovam. E assim, tem havido esse entusiasmo da comunidade, isso é muito importante. Se a gente observar os indicadores, o Brasil está lá atrás no número de patentes, e é importante que a gente dê essa contribuição, que é salutar para as pós-graduações, né? Os mestrados profissionalizantes, a CAPES está reconhecendo também esse esforço. Bom, e aqui, módulo de pesquisa do gestor, no caso, né? Seria os gestores na pró-reitoria de pesquisa, não pró-reitor e outro, que estejam incumbidos desse processo. Nós podemos aqui, projetos de pesquisa, gerenciar, alterar a situação, consultar, cadastrar projeto interno, projeto externo, avaliação de projetos, né? Tem várias ferramentas, encerrar avaliações pendentes, consultar avaliações, analisar avaliações, quantidade de avaliações por projeto, pode listar rapidamente. Parte de cotas de bolsa, cadastrar, listar, alterar, buscar. CNPq forneceu 512 bolsas de iniciação científica, você já cadastra essas bolsas aqui. Mais 50 bolsas de TI, cadastra. Então elas vão ficando ali prontas para que no edital, imediatamente você já continue o processo de distribuição. Distribuição para consultores. Pode se distribuir automaticamente por grande área. Então, quando você não tem muita especificidade, necessidade de uma avaliação mais específica, distribuição automática. Então, o próprio pesquisador, é claro, não vai receber seus projetos, mas você vai mandar projetos para áreas afins. Quando você precisa de uma análise mais específica, né? Estou trabalhando com material composto especial para um cimento na região carbonácea do pré-sal, né? Para poços de petróleo, então você vai ter que restringir mais. Você não vai poder mandar para um colega lá de exatas, vai ter que trabalhar. Aí você pode fazer o quê? Definir automaticamente para consultores especiais, né? Então você pode mandar para o consultor do banco de dados CNPq, que você sabe que é um pesquisador mar daquela área, você manda para ele, recebe por e-mail, tá? Ou então distribuir manualmente. Então eu tenho aqui esse material para poços, então eu vou, ao invés de mandar para todo o centro de ciências exatas, vou mandar para geofísica. Então os pesquisadores da geofísica que estão melhor atividades é que vão receber esse projeto para fazer avaliação. Notificar consultores, né, aquele puxão de orelha que você dá no consultor pelo sistema também, para receber o projeto para avaliar, gerenciar essa consultoria especial, editar parâmetros de módulo, calendário, são operações outras que agregam funcionalidade do sistema, projetos de infraestrutura e pesquisa, né, você pode cadastrar, aí você tem aqueles projetos do CT-Infra, né, todas as IFES recebem, né, tivemos um workshop com a FINEP, sobre o CT-Infra, são os grandes projetos estruturais, aí nós podemos cadastrá-los aqui, esse módulo. Editais, editais de pesquisa, nós cadastramos aqui, né, após a discussão, formatação são cadastrados, o sistema divulga e faz cumprir os prazos, alterações e remoção de editais antigos, e configurações gerais aqui de unidades também, cadastrar novas unidades, estar alteradas. Vocês vejam, várias abas de funcionalidade, especificamente para iniciação científica, consultores, comissões específicas, comissões de ética que podem ser aglutinadas ao sistema, geração de relatórios, produção intelectual. Nossa produção intelectual, esse ano nós demos um grande upgrade, eu queria aqui agradecer a Superintendência de Informática, que trabalha bastante intenso com o CNPq, porque o CNPq geralmente, os vários sistemas têm ferramentas de importação de dados do CNPq, né? Mas
nós também tínhamos essas ferramentas, mas aqui e acolá, parafraseando, né, nossa terra boa, você tem incoerências. Que inconsistências, melhor dizendo, você tem? Mudou uma máscara de importação do CNPq? Então, vem aqui, o professor tinha 6 artigos num período de 2 anos. Basta que ele não importe o ano do artigo ou o volume do artigo, o sistema ele já não contabiliza a pontuação para o professor. Ou ao produto perfeito, ou está fora. Aí o professor tinha que fazer a correção manual disso daí. Ele importava e depois tinha que fazer o retrabalho. Agora nós conseguimos fazer com a cooperação do CNPq uma importação, né? Então o sistema entra na veia do CNPq. E aí o pessoal da Cinco pode dar mais informações. Nós trazemos a produção na íntegra, né? E não há mais a ferramenta de extração, descompactação e a readequação dos dados. O dado vem agora inteiro. E esses problemas praticamente estão resolvidos. Bom, as Pró-Reitorias de Pesquisa trabalham com uma comissão de pesquisa que assessora todo o processo de distribuição da transparência com colegas dos vários centros acadêmicos, né? E aí, a comissão de pesquisa tem acesso a essa aba, né? Áreas de conhecimento, projetos de pesquisa, planos de trabalho, são os planos que foram cadastrados para alunos, resumos do Congresso de Iniciação Científica que está correndo agora, né? Então, esses resumos estão sendo analisados, vai haver uma premiação dos melhores trabalhos, relatórios finais de projeto de pesquisa. Cabe à comissão autorizar grupos de pesquisa mediante a submissão, relatórios para concessão de cotas de pesquisa. Então, se o relatório, a pessoa recebeu uma cota e não prestou contas com o relatório adequado, ela fica impedida de renovação, de receber novas cotas. E aqui o Congresso de Iniciação Científica, uma parte específica para o Congresso, terá status de resumo, avaliação de resumos. Aqui nós temos o portal do consultor. Toda vez que um professor ele é demandado, né, para fazer uma análise, o professor ele fica muito feliz, né? Porque se não ficar também, ele já fica inadimplente do sistema, não pode receber bolsa. É uma brincadeira, mas na verdade é isso, né? Eu sou pesquisador de CNPq, por exemplo, né? Se o CNPq, se você é pesquisador, você é obrigado a fazer avaliação de projetos. Se você não fizer, você fica queimado ali, né? Tem os prazos para cumprir. E a vida acadêmica, realmente, as 40 horas não são suficientes, né, para atividade de docência, pesquisa, ensino e extensão juntas. Elas acabam demandando, às vezes, um trabalho em casa, finais de semana, nas férias. E isso, invariavelmente, não só aqui, mas no Brasil todo, resulta em dificuldades para que a gente tenha uma adesão eficiente dos consultores, tá? Então, como o sistema ele envia para o consultor e fica rastreando, o consultor ele tem urgência em devolver isso, ele prioriza o seu parecer. Porque se ele não dá o parecer de volta, ele está impedido de concorrer nos editais da universidade. Tá? E o que mais pega é o edital de bolsas para alunos de graduação. Porque o aluno cobra o professor, é minha bolsa, não vai ser renovada e tal. Então a gente pede essa cooperação. Quem realmente não participar, o sistema já registra, né? E eu digo assim, depois que o sistema foi implantado, nós praticamente não temos problemas mais com esse retorno dos consultores, né? Então é uma parceria muito interessante. Então o consultor tem acesso a projetos, planos e relatórios, resumos do Congresso de Iniciação Científica, relatórios finais e avaliações. Ele checa se ele tem projetos de pesquisa pendentes, os que ele avaliou, projetos de consultoria especial, planos de trabalho pendentes, relatórios de projeto e planos de consultoria especial. Então, ele está sempre acompanhando se tem alguma pendência e aqui ele recebe uma declaração, um certificado de consultoria, né, que pode ser utilizado eventualmente para pontuação, uma pontuação diferencial em algum certame. E aqui o módulo do gestor, né? Quando de manhã cedo eu chego na Pró-Reitoria, eu abro aqui, vejo aqui, olha, faltam 12 projetos para analisar e indicar pareceristas, né? 30 dias vão vencer 19 projetos, em 60 dias 77, em 90 dias 96. Isso aqui é simples, mas é de uma importância tão grande, porque o pesquisador, ele só sabe, né, o que é a gestão burocrática do projeto, quem de fato já se enveredou por essa aventura, né? O pesquisador, ele gosta lá da pesquisa dele, seja no laboratório, seja na sala de aula, seja no mar, né, que esse mar bonito, mas às vezes ele tem um projeto
projeto, ele é um projeto com um instrumento jurídico que é com contrato, depois de um ano um contrato, de repente de um ano com possíveis renovações anuais, né? Por até 60 meses. Então, o camarada, quando ele vai vencer no dia 23 de dezembro, meu Deus, ele chega assim, no dia 22 de dezembro vai vencer amanhã, tenho que preparar um termo aditivo. Então, muitas vezes eu diria até na maioria das vezes, eles não deixamos, né, para o pesquisador acompanhar quando tem que dar a entrada no processo de renovação dos projetos, a parte burocrática. Na maior parte das vezes nós perderíamos as renovações dos projetos, os prazos razoáveis de prestação de contas. Então o sistema ajuda. Então, veja, olha, faltam 19 projetos para vencer daqui a 30 dias. Eu já sei da luz vermelha. Fulano, olha, quer dizer, seu projeto daqui a 30 dias acabou o instrumento. Você já renovou, já está com aditivo e sendo avaliado pela Procuradoria Jurídica, como é que está isso? Então o sistema impede. Então aqui é a luz verde, né, amarela e vermelha. Né? Então a gente fica lembrando os professores para evitar um desastre. Né? Aí você tem uma equipe, você tem alunos, você tem projetos de doutorado, mestrado. Se o professor, o coordenador não observar, morre no meio do caminho e você tem um prejuízo incalculável. Então o sistema é extraordinário, né? Ele ajuda a projetos de pesquisa, de planejamento. A própria fundação da universidade, trabalha com a universidade mais de perto que a FUNPEC, está também se integrando ao sistema. Então são vários olhos, né, que protegem o projeto de um problema imprevisto. E aqui, aquela tela anterior mostra quantos projetos estão aguardando análise, indicação de parecer, e aqui é a listagem dos projetos. Né, por uma questão de sigilo, nós esmaecemos aqui as letras. Aí temos o número e ano de registro do projeto, título do projeto, coordenador, cada linha é um projeto diferente, o valor desse projeto, início e fim previsto, né? E o status. Aí diz assim, olha, falta indicar parecerista, você vai para o sistema fazer indicação de parecerista. Ou então parecer técnico indicado, né? Aí a Proreitoria dá o despacho, se concorda ou não com o parecer, caminha para a Proreitoria de Planejamento para cuidar da parte contratual. Ou se eventualmente retorna para ajustes. O professor ele esqueceu de colocar claramente quais são os produtos acadêmicos, quais são os indicadores acadêmicos, o impacto daquele projeto. Isso ajuda muito para a universidade fazer realmente todo um levantamento da produção acadêmica mais ampla. Perdão, desculpa, só uma coisa que eu esqueci de mostrar. Olha, aqui nós temos uma lupa, você clica na lupa, você vê o projeto na íntegra. Essa ferramenta é uma ferramenta de editar, né? Então você pode, nessa ferramenta aqui de editar, você pode retornar, por exemplo, o projeto para ajustes, você pode dar orientações para o coordenador, olha, está faltando isso, retorna para ele. Né? Aqui você pode indicar pareceristas, tá? E aqui você pode anexar documentos. Então, é bem prático. Aí você abre o projeto, aí você vê as informações todas do projeto, né, de maneira bem detalhada, órgão. Aqui eu já estou abrindo não pelo SIGA, estou vendo pelo CIPAC. Então eu vou ter informação financeira detalhada do projeto. Tá? Depois ele tramitar a estrutura acadêmica do mesmo, aí nós vamos ter uma visão detalhada. Por exemplo, se o projeto captou recursos externos, nós vamos ver, além da entidade contratada, responsável contratado, contratante, né, o responsável contratante. O contratado, por exemplo, o FRN, responsável, leitora. Contratante, Petrobras, responsável, Graça Foster, por exemplo. Aí a descrição do projeto, né, novamente com todos os tipos de captação, de recurso, período de execução, valores. Aí o detalhamento realmente do projeto, a identificação do projeto, justificativa, áreas de conhecimento. E aí os membros da equipe. Tá? Então aí nós vamos ver o nome, a origem desse servidor, a formação, o colaborador, a categoria dele, a carga horária detalhada, né, de cada um desses técnicos. Aí nós temos inclusive alunos de graduação, de especialização, de mestrado, né, carga horária dedicada a cada um deles. Veja o número total de participantes desse projeto, 46 participantes. E aqui o sumário, né? Tantos convidados sem vínculo, tantos participantes sem remuneração, tantos com remuneração, serviço militar, então são possibilidades. E aí o cronograma de execução, né, nós vemos aqui,
unidades de medida, quantidade, no caso poderiam ser meses, por exemplo, um valor destinado. Então, cada metafísica você tem um valor associado a ela. Tá? Então, isso é bem interessante, inclusive, quando você quer prever um cronograma de desembolso para quem está financiando o projeto. Plano de aplicação. Então, o plano de aplicação você teria aqui as várias rubricas, né? Eu tenho a 39, pessoa jurídica, consumo, pessoa física, capital, 52, e assim vai, parte diárias, passagens. Então, você teria as várias rubricas e o valor para cada uma dessas rubricas e o total. Né? Plano de aplicação detalhado, para cada uma das rubricas o detalhamento, diárias, para quem, finalidade, se é nacional, internacional, valor, tá? Auxílio financeiro a estudantes. Há essa possibilidade de estudantes a definir, né? Porque você submete o projeto até que ele tramite e tal, o transmitor está pronto, os recursos estão disponíveis, aí você faz o edital, né? Edital, divulga regularmente, você faz a seleção desses estudantes, então você coloca definir. Caso você já tenha algum aluno já trabalhando na continuação do projeto, ele já pode vir citado aqui. E, finalmente, alterações de situação do projeto. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, as datas, situação anterior, situação nova, autenticada digitalmente por quem a função e a unidade. Então, em toda a tramitação, quem cadastrou o projeto, quando isso aconteceu, as observações que foram feitas, quais foram os avaliadores do projeto. Há projetos integrados, né? Por isso até estamos aqui as duas proreitorias, pesquisa e extensão. Há projetos de pesquisa e extensão, projetos de ensino, pesquisa e extensão. O sistema permite que passe nas várias proreitorias também. Então, você vê toda a tramitação. Bom, se os pré-requisitos do projeto foram atendidos, né? Você pode simplesmente alterar a situação final dele e mandar para a proreitoria de planejamento já para a preparação do contrato. Então, você tem ferramentas ainda de indicar parecerista, se estiver faltando indicar algum parecerista, declarações diversas. Você pode tramitar um projeto na forma de papel, você pode imprimir a carta, imprimir o relatório, o próprio projeto. Então, o sistema permite várias funcionalidades, mas eu diria realmente que o tempo que nós ganhamos com o sistema é impressionante, né? E a transparência que nós temos com a comunidade, frente à comunidade, também é muito reconfortante, né? Porque o professor reclamou e falou: olha, está aqui, o projeto foi enviado para uma DOC, assim, assim, assim. Olha, você foi notificado de dia tal que faltava incluir itens tais, né? E, eventualmente, todo o processo, como pode ser rastreado pelo docente, pelo pesquisador, fica muito mais produtivo, porque ele está acompanhando em tempo real. Qualquer modificação que já tem interesse, vai lá, faz. Então foi muito tranquilo. As reclamações que nós tínhamos em avaliações de projeto, elas diminuíram pelo menos 95%. Pelo menos 95%. Acabou-se aquele grande problema que a gente tinha. Hoje o pesquisador nos procura: professor, pelo amor de Deus, eu tenho aqui 2 alunos de iniciação científica, perdi o prazo. O que eu posso fazer? Bom, e nós vamos ver se há vagas bolsas recentes, depois de toda a distribuição, vamos abrir uma nova chamada. Mas ninguém vem com as pedras na mão assim: olha, está errado, né? Perderam o meu projeto. Né? Não, acabou-se essa história. Então, realmente é uma experiência muito satisfatória. Bom, queria agradecer a atenção dos senhores. Vou passar a palavra para o professor Edmilson, mas vamos estar aqui para responder qualquer pergunta. Mas o que eu posso dizer, participando assim de processo de avaliação em diferentes agências, né, em certames de avaliação em outras universidades, é muito agradável saber que nós contamos com essa ferramenta. Sabe? Um diferencial, tem sido um diferencial poderoso para o UFRN. Obrigado. Boa tarde. Bom, tem 2 notícias boas. A primeira é que há uma semelhança muito grande entre o módulo de extensão e aquele de pesquisa. Então, eu caminharei mais rápido, já que o professor Walter fez a apresentação com muitos detalhes. A segunda notícia
ou é que eu estou de carona como professor, então eu não poderia demorar, porque eu também tenho um evento daqui a pouco, então vou ser mais conciso aqui, por favor. Bom, antes de passar a apresentação exatamente do módulo da extensão, eu deveria chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Se, no que diz respeito à pesquisa, é bastante óbvio para quem está na comunidade universitária, mas também para quem está fora, a importância do registro dessa atividade, a necessidade de um controle maior sobre a sua execução. No que diz respeito às atividades de extensão, isso não é tão óbvio assim, porque as atividades de extensão, elas são múltiplas. O que é a extensão? A extensão é a relação da universidade com a sociedade, né? Atividades que são, algumas vezes, complementares às atividades do curso. Imagine, no curso de Direito, Prática Jurídica, no curso de Medicina, atividades nos hospitais, maternidade, assistência social, são inúmeras as possibilidades. E as atividades se desdobram, elas vão desde uma atividade de curta duração, uma atividade, por exemplo, de monitoramento dos sismos lá em Pedra Preta, que está ocorrendo, por exemplo, o departamento de geofísica, de geologia, acompanha essa atividade de geografia, então você tem um período curto para acompanhamento, uma atividade como essa, ou atividades de maior duração. O grande problema nas universidades é o registro dessas atividades e a reclamação geral dos professores. Olha, a gente desenvolve um conjunto de atividades, mas elas não são registradas. A gente trabalha muito e não consegue que o nosso trabalho tenha visibilidade, nem conta na carga horária, nem conta na ascensão funcional. O sistema resolve isso, né? Os seus problemas se acabaram no que diz respeito à extensão para o registro dessas atividades que consomem um tempo enorme dos professores. Muita gente tem uma relação, nós podemos dizer assim, apaixonada e militante com a extensão, e essa parcela era um tanto quanto prejudicada. Pessoas que se dedicam entusiasmadamente, por exemplo, tem professores que desenvolvem atividades de pesquisa que são complementados por atividades de extensão. Eu falei com o pessoal da área que acompanha da sismologia, por exemplo. Não, isso exige uma atividade que é um tanto quanto imprevisível. Aconteceu o sismo, você tem que estar lá, estudantes, acompanhar as atividades. Como registra isso? Tem que ter um sistema com flexibilidade. Daí que o SIGA nos permite, na extensão, registrar tanto projetos, como ocorre com a pesquisa, quanto programas que envolvem diversos projetos, como eventos, né? E a entrada no sistema é a mesma. Nós temos ali a aba da pesquisa, do lado a da extensão, né? Na qual você faz. Aí nós temos, no que diz respeito à extensão, nós temos desde programa que envolve diversos projetos, vamos dizer, programa de monitoramento dos sismos do Rio Grande do Norte. Tem projetos específicos, Pedra Preta, João Câmara, por aí vai. Ou então, programa de acompanhamento da saúde do idoso. Aí você tem o pessoal, você pode ter uma equipe que junta o pessoal de medicina, pessoal de educação física, e eles desenvolvem projetos que são encaixados nesse guarda-chuva maior. Isso se trata de um programa, não é, com projetos específicos dentro dele. Cursos, nós temos cursos, os cursos de extensão são aqueles que não se enquadram como pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento, por exemplo. Então, vamos dizer que um departamento é contactado pela Polícia Militar para ofertar um curso sobre gerenciamento de informação, ou um curso numa área específica, direitos humanos, qualquer coisa desse tipo. Então, essa atividade, né, que conta carga horária para os professores e que é demandada externamente, ela é catalogada como curso. Nós temos produto, ou seja, a extensão também tem a possibilidade de produzir, né, de ter resultados que são muito mais palpáveis, desde CDs, softwares, programas, né, e que demandam um tempo, não é exatamente uma atividade de pesquisa, uma atividade de produção, que é um resultado final e precisa ser catalogado. E uma boa parte das nossas atividades que são os eventos, né? Semana de curso, simpósio, seminário, né? Muitas dessas atividades elas são desdobramento dos projetos de pesquisa. O grupo de pesquisa do professor Paulo, por exemplo, ele vai realizar um workshop ou uma atividade como essa, a registra como uma atividade de extensão, não é? Acredita, né, essa atividade para aqueles que estão envolvidos. Então, os passos são muito parecidos em relação àqueles da pesquisa, com algumas diferenças. Nós, na extensão, estamos preocupados com o público que nós atingimos, o número de pessoas que as nossas ações alcançam, né?
esse público qual é, né? Externo, interno, são pessoas com qual formação você destina, né? Quantifica-se esse público, né? Qual é o alvo, né? São professores da rede de ensino, são profissionais da segurança pública. Nós temos um conjunto de possibilidades de registrar, no caso de um evento que nós vamos realizar, também de um projeto de extensão, quem é o nosso público e o total de participantes dessa atividade. Isso é importante porque no final, rapidinho, você pode contabilizar, você pode ter uma dimensão do impacto da universidade no seu entorno social, quanto ela atinge as nossas atividades se desenvolvem tanto no estado, em outros estados, e aí você tem o registro da localização do evento, né? Da mesma forma que extensão, que pesquisa, temos atividades que são autofinanciadas, atividades que são financiadas pela própria universidade através de editais específicos, ou ainda atividades que são financiadas externamente, né? Daí, da mesma forma, as unidades que estão envolvidas, né? Geralmente, as atividades de extensão envolvem mais de um departamento, mais de uma unidade acadêmica, né? E é importante o registro dessas atividades, porque no final, a distribuição interna de recursos tem a ver também com um indicador que é o das atividades de extensão promovidas pelas diversas unidades. Aqui um caminho mais ou menos parecido com o da pesquisa, né? O resumo, programação, aí estamos no formato, né, de explicitar o que é a formação, os objetivos, os resultados esperados, né? No caso aqui nós estamos tomando como modelo evento. E o tipo de evento, se é lá em cima, se é um curso, se é um seminário, simpósio, né? Carga horária, número de vagas. Uma coisa importante, ao cadastrar o evento, né, você tem essa descrição, pode passar, você, da mesma forma, pode cadastrar a equipe executora da atividade, né, e a função de cada um. Na extensão, na UFRN, diferentemente da pesquisa, os técnicos, né, os servidores técnicos de nível superior, eles podem coordenar atividades. Isso é extremamente importante, vocês podem levar em conta que temos médicos, tem enfermeiros no hospital, nas unidades de saúde ligadas à universidade, que desenvolvem projetos de extensão, precisam registrar essas atividades. Se nós tivéssemos uma camisa de força que apenas docente pudesse, tinha todo um conjunto de atividades que não estariam registradas. E aí, o formato, os passos são semelhantes àquele da pesquisa. Os objetivos, a descrição das atividades, os membros envolvidos com a atividade, as atividades, né, e o período, né, da sua execução, passar, os elementos de despesa, né, e aqui a especificação de quais, em que nós vamos gastar. Isso é importante, inclusive cria, no caso da extensão, já que nós temos uma faixa menor de produtos a serem adquiridos, né, cria para a gente uma possibilidade de negociação interna dentro da universidade com a Projetoria de Administração, para que desenvolva licitações ou faça licitações durante o ano para determinados produtos ou serviços que nós sabemos que vão ser utilizados, né, pelas nossas atividades. O cadastro, né, a consolidação do orçamento, a mesma coisa, o resumo dessa ação, e aí após esse momento o professor ou servidor é convidado, né, tendo essas informações, a submeter a aprovação, gravar, né, gravar ou submeter a aprovação. Se ele grava, no momento posterior ele vai fazer a submissão. Isso é o que chega para a gestão, da mesma forma que ocorre com a pesquisa. E aqui são os órgãos da Projetoria, né? O comitê de extensão, o comitê de pesquisa, no qual quando nós temos projetos que são em parcerias, né? E as mesmas disposições que estão lá colocadas as mesmas possibilidades, melhor dizendo, para a pesquisa também estão para a extensão, para a avaliação, distribuição
dessas atividades para serem avaliadas e homologadas. Nós podemos fazer a busca da mesma forma que pesquisa, né? A busca de atividades, por exemplo, tanto para consultar aquilo que está em processo de avaliação, porque vocês imaginam que as atividades de extensão, ao contrário das atividades de pesquisa, o fluxo é contínuo o tempo todo, né? A maioria das atividades elas não são financiadas. Imagine que amanhã o departamento de medicina vai fazer uma jornada sobre pediatria, né? É algo que se decide, às vezes, atendendo a necessidade de um público específico. Registra essa atividade hoje, quer dizer, você tem que estar no sistema o tempo todo acompanhando, monitorando para saber isso. E muitas vezes o volume é enorme de informações, então a gente tem essa busca é fundamental, né? O período, né? Saber está aguardando a homologação para que a atividade seja definitivamente homologada. Todos os chefes de unidades das quais existem membros participando da ação precisam homologar. Daí que o gestor pode cobrar que o chefe de departamento homologue rapidamente, entrar em contato, essas coisas agilizam enormemente as atividades de extensão. E aí também a gente pode procurar, e aí isso é um resultado de uma busca, né? A ação por 2014 você encontraria, ou então por unidade, por temática. Você pode selecionar uma dessas ações e obter delas os detalhes, né? E o comitê de extensão que vai, no comitê, temos uma reunião, né? A cada 15 dias para avaliar as atividades de extensão, para ver os andamentos. Nós podemos fazer a mesma coisa que faz a Pró-Reitoria de Pesquisa, distribuir para avaliação, para avaliadores ad hoc ou para os próprios membros do comitê, né? Uma coisa importante, quando essas ações elas estão submetidas a editais, a classificação dessas ações. Aqui a gente classifica como os avaliadores atribuem notas, imediatamente o gestor, após um conjunto de avaliações, ele já tem a ideia de quem é que vai ser classificado, quem é que vai receber, porque nós também distribuímos bolsa, né? Assim como a Pró-Reitoria de Pesquisa distribui bolsa de BIC, bolsa de pesquisa da própria universidade. Na extensão nós temos também um conjunto enorme de bolsas que são distribuídas para os estudantes a participarem dos projetos, das atividades de extensão. Bom, é isso. Eu diria assim, para a atividade de extensão, o que é fundamental, que o SIGA ele dá uma visibilidade, ele possibilita que a universidade tenha um maior controle e ao mesmo tempo possa gerenciar esse conjunto de atividades que comumente não são muito registradas nas universidades, que são as atividades de extensão, a não ser quando essas atividades estão relacionadas a editais ou a eventos que merecem ou que são financiados. Mas é um conjunto enorme de atividades que nem são financiadas e que não distribuem bolsas e essas atividades constituem parte da carga horária dos nossos docentes, dos nossos técnicos, e elas não estavam registradas. O SIGA resolve esse problema. Isso é fundamental para a gente. Tem desdobramentos do SIGA e quando a gente começa a utilizar o sistema, a gente vai descobrindo, por exemplo, e aí a gente vai construindo parcerias com a Superintendência de Informática para ver isso. Um dos desdobramentos que nós temos do SIGA para a atividade de extensão é o que nós estamos chamando de um SIGA gestão dos espaços da universidade. Imagino que esse é um problema que muitas universidades, muitas instituições têm. Você tem diversas atividades programadas, muita gente querendo realizar atividades, seminários, simpósios, mas cadê os locais? Como é que a gente sabe se aquele local está ocupado ou não? Na medida em que a gente registra as atividades, sabe o período da realização, os horários, a gente pode mapear todas as salas da universidade, todos os auditórios e saber quando elas estão sendo utilizadas. E você que vai propor um novo evento, se você vai realizar dentro da universidade, você já vai saber se aquele espaço que você quer utilizar está disponível ou não. Você pode, inclusive, mudar o período de realização do evento para adequar a disponibilidade de espaço. Você está numa universidade com
um número enorme de espaço, mas quando você olha o conjunto de atividades, você vai ver que chega um determinado período do ano que é uma loucura encontrar um espaço para realizar uma atividade. Você tem que se deslocar, tem custos, e isso é uma racionalização de recursos enorme que o SIGA possibilita para a gente. Bom, é isso. Agradeço a possibilidade de estar aqui apresentando o que é que significa o SIGA para as atividades de extensão da universidade.